Seja bem-vindo ao Instituto No Alvo. Meu nome é Carlos Touca e não sei por que eu fiz isso, mas edite isso aí, por favor. Vamos para mais um devocional de hoje, e o nosso devocional hoje se chama Cristo é o Salvador. E a gente começa com o seguinte versículo, que se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Olha só que legal. Isso é uma fala de João Batista falando sobre a vinda do Messias. Ele aqui está anunciando o Messias ao seu povo, ao público que está ali ouvindo. E ele revela que ele é muito pequeno em relação àquele que vai vir. Pois nessa época, Cristo era muito esperado, ou seja, logo após a queda do Reino do Norte e do Reino do Sul, os judeus aguardavam desesperadamente a vinda do rei que iria restabelecer o trono de Israel, unificar o povo e tirá-lo da servidão, pois o povo agora estava sendo escravizado por outros povos, ou seja, não tinha mais sua terra, não existia mais uma liderança, e eles desejavam, ansiavam por alguém que pudesse restabelecer o seu reino, unificar o povo, ou seja, e tirá-los daquela condição que eles se encontravam. Mas para que isso pudesse acontecer, era preciso que alguns acontecimentos ocorressem para que comprovasse que Jesus era o Messias tão esperado. A vinda da pessoa que eles ansiavam, essa vinda, ela já tinha sido escrita no Velho Testamento, ou seja, através de profecias que deveriam se cumprir até a vinda do Messias. Então, ó, isso é o cão atrapalhando a minha mensagem. Pronto, agora acabou, foi tudo. Agora o cão chamou os outros cães e agora não tem mais pregação. Em nome de Jesus, meu Deus, sai, Satanás! Mas para que se confirmasse a vida desse Messias tão esperado, era preciso que algumas profecias que já tinham sido ditas no Antigo Testamento se cumprissem. E quando Marcos escreve exatamente essa carta, ele está exatamente justificando a vida do Messias. Mas olha, aquele que a gente tanto esperava, que está escrito no livro tal, se cumpriu e é esse agora que veio, ele é o Messias. Pois na época de Marcos, que Marcos escreve, o nome Jesus era um nome comum. Ou seja, o que para nós hoje Jesus é um nome religioso, para eles várias pessoas eram nomeadas com o nome Jesus. E na verdade o que eles esperavam era o Messias, era um título, era o Salvador. E não era Jesus o nome, né? Não era a pessoa que se chamasse Jesus, não. Jesus é o nome que foi batizado o Messias, tá? E para o povo que ansiava a vinda do Messias era muito difícil, pois existiam os falsos profetas que se passavam pelo Messias. Isso dificultava saber, será que esse cara aí agora é o verdadeiro ou só é mais um falso? Então, era o que dificultava. E aí Marcos ele escreve esse capítulo 1 exatamente mostrando que ele é o Messias verdadeiro. E aí sobre os falsos profetas, mostrando que existiam falsos profetas na época de Jesus, o próprio Jesus fala, ó, em Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então Jesus já alerta sobre a existência de falsos profetas. E esse capítulo 1 de Marcos, ele faz várias referências ao Antigo Testamento.
exatamente para quem ele estava escrevendo, tinha conhecimento das Escrituras. Já existia o cânon do Velho Testamento. Então ele está mostrando para esse povo, para essas pessoas, que Jesus era o Messias tão esperado. Vejamos o texto, que se encontra em Malaquias 3:1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Exatamente em Malaquias é a profecia de que virá um mensageiro antes do Messias tão esperado. E exatamente, João Batista é esse mensageiro. E Jesus é o Messias. Veja que em Marcos, podemos ver claramente que João Batista, o primo de Jesus, é o mensageiro do Senhor. Ele é aquele que deveria vir antes da chegada de Jesus para anunciar ao povo a vinda do tão esperado Salvador. Outro texto no Velho Testamento, exatamente no livro de Isaías, ele especifica muito bem o local de onde esse mensageiro deveria vir e onde ele iria pregar. Em Isaías 43 diz: vós que clama no deserto, ou seja, ele está no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, ou seja, ermo é um local solitário, desértico, ou seja, endireitai no ermo veredas, veredas são caminhos, veredas a nosso Deus. Esse versículo fala exatamente que o mensageiro deveria mostrar ao povo o caminho a Deus, ou seja, mostrar, apontar para Jesus. Diferente da geração do tempo de João Batista, a nossa geração não necessita de provas. Ou seja, nós somos privilegiados por termos as Escrituras que comprovam que o Messias esteve em nosso meio. Todas as profecias se cumpriram. O Senhor que estava presente no início de todas as coisas, Ele é o Verbo encarnado. Foi através dele que tudo se fez. Esteve em nosso meio, escolheu 12 para discípulos e através deles formar a sua igreja. Foi morto na cruz para pagar os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e agora está à destra do Pai, aguardando o dia que virá buscar sua igreja. Quão privilegiados nós somos de ter um Deus tão grandioso. Medite nessa palavra hoje e que o Senhor abençoe o seu dia. E tenha certeza que Cristo é o Salvador e vive nos céus. Amém.